E se eu te disser que existe uma igreja onde um banco específico concede milagres impossíveis? E que quando um cético tentou desmascarar isso, ele descobriu algo que vai arrepiar você até os ossos? Fique até o final. Porque o que aconteceu com esse homem vai mudar completamente sua visão sobre o sobrenatural. Tudo começou na pequena cidade de São Benedito, interior de Minas Gerais, onde a Igreja do Sagrado Coração sempre foi apenas mais uma construção simples entre as casas coloniais. Por décadas, nada de extraordinário acontecia ali. O Padre Antônio celebrava suas missas para uma congregação de no máximo 50 pessoas, a maioria idosos que frequentavam o local por tradição familiar. Mas em março de 2023, algo mudou completamente a rotina daquela comunidade pacata. Maria das Dores, uma senhora do 67 anos que sofria de artrite severa há mais de uma década, chegou atrasada para a missa dominical. Todos os bancos estavam ocupados, exceto um, no fundo da igreja, menos o 13º banco, que sempre permanecia vazio porque ficava numa posição estranha, meio torto em relação ao altar. Maria se sentou ali contrariada, reclamando baixinho sobre a dor nas articulações. Durante toda a celebração, ela permaneceu inquieta, mudando de posição constantemente. Mas algo extraordinário aconteceu quando o Padre Antônio deu a bênção final. Maria levantou-se aí sem qualquer dificuldade, movimentou os braços livremente e, pela primeira vez em anos, conseguiu ajoelhar-se sem sentir dor. A notícia se espalhou pela cidade como fogo em palha seca. Na semana seguinte, João da Silva, um comerciante que estava à beira da falência, sentou-se no mesmo banco durante a missa. No dia seguinte, recebeu uma proposta inesperada de compra de seu estabelecimento por um valor 3 vezes maior que o esperado. Você consegue imaginar o que aconteceu depois? A igreja que antes recebia 50 pessoas passou a receber centenas. Filas se formavam do lado de fora, com pessoas vindas de cidades vizinhas, todas querendo sentar no famoso 13º banco. Alguns chegavam de madrugada para garantir a posição. As histórias se multiplicavam a cada semana. Ana Beatriz, uma jovem de 25 anos que tentava engravidar há 5 anos, sentou-se no banco e 2 semanas depois descobriu que estava esperando gêmeos. Carlos Henrique, um advogado que havia perdido um processo importante, ocupou o lugar e no dia seguinte o juiz reverteu a decisão por um erro processual que ninguém havia notado antes. O Padre Antônio, inicialmente cético, começou a documentar os casos. M6 Messes registrou mais de 40 relatos de graças concedidas a quem se sentava no 13º banco. Médicos locais confirmaram curas inexplicáveis, advogados atestaram mudanças legais improváveis, e até mesmo o prefeito da cidade admitiu publicamente que algo extraordinário estava acontecendo. A mídia regional começou a cobrir o fenômeno. Reportagens em jornais locais, entrevistas em rádios da região, e logo o milagre do 13º banco ganhou as redes sociais. Vídeos no TikTok e Instagram mostravam pessoas emocionadas, contando suas experiências. E a hashtag Milagre do 13 Banco viralizou. Mas nem todos acreditavam no que estava acontecendo. Críticos argumentavam que se tratava de coincidências, efeito placebo, ou até mesmo encenação para atrair turismo religioso para a pequena cidade. Céticos de várias partes do país começaram a questionar publicamente a veracidade dos relatos. Foi então que ele apareceu. Você quer saber quem foi o homem que decidiu desmascarar tudo isso? E o que ele descobriu que mudou sua vida para sempre? Daniel Carvalho, do 34 Anos, era conhecido nas redes sociais como o Desmascarador. Formado em jornalismo investigativo, ele havia se especializado em expor fraudes religiosas, curandeiros falsos e supostos milagres que nada mais eram do que truques bem elaborados. Seu canal no YouTube tinha mais de 800 mil inscritos, que acompanhavam suas investigações detalhadas. Quando os vídeos sobre o 13º banco chegaram até ele, Daniel não hesitou. Mais uma farsa para iludir pessoas desesperadas, comentou em suas redes sociais. Vou até lá e mostro para vocês como funciona esse teatro. Seus seguidores comemoraram. Finalmente alguém com credibilidade iria investigar o caso que estava movimentando o país. Daniel chegou a São Benedito numa quinta-feira chuvosa de outubro, equipado com câmeras de alta definição, gravadores de áudio profissionais e até mesmo detectores de campos eletromagnéticos. Ele estava determinado a encontrar a explicação lógica por trás dos supostos milagres. Sua primeira parada foi na casa de Maria das Dores. Com câmeras ligadas, ele a entrevistou por mais de 2 horas, fazendo perguntas técnicas sobre sua condição médica anterior, pedindo exames, questionando cada detalhe de sua suposta cura. Maria, uma senhora simples mas inteligente, respondeu a tudo com paciência,
mostrando laudos médicos antigos e novos. Filho, disse ela ao final da entrevista, eu sei que você não acredita. Eu também não acreditaria se não tivesse acontecido comigo. Mas algumas coisas neste mundo não têm explicação que nossa mente consegue entender. Daniel sorriu com condescendência. Dona Maria, a senhora parece uma pessoa honesta, mas garanto que existe uma explicação científica para tudo isso. E eu vou encontrá-la. Nos dias seguintes, ele entrevistou dezenas de pessoas que relatavam milagres. João da Silva mostrou contratos e documentos que comprovavam sua mudança de sorte nos negócios. Ana Beatriz apresentou exames que confirmavam sua gravidez após anos de tentativas. Carlos Henrique exibiu a documentação legal que mostrava a reversão inexplicável de seu processo. Mas Daniel não se convencia. Coincidências? Murmurava enquanto revisava as gravações. Tem que haver um padrão, uma explicação. Ele passou 3 dias analisando a estrutura física da igreja. Mediu ângulos, testou acústica, procurou por dispositivos eletrônicos escondidos, investigou a história da construção. O 13º banco parecia comum. Madeira antiga, Intel's simples. Nada que chamasse atenção além de sua posição ligeiramente desalinhada. Você está se perguntando o que Daniel descobriu nessa investigação inicial? Será que ele encontrou alguma pista do que realmente estava acontecendo? O padre Antônio recebeu Daniel com cordialidade, mas também com certa preocupação. Meu filho, não sou contra questionamentos. A fé verdadeira não teme a investigação, mas peço apenas que seja respeitoso com nossa comunidade. Padre, eu respeito as pessoas, mas não posso respeitar a mentira, respondeu Daniel. Se há algo sobrenatural aqui, eu vou documentar. Se é fraude, vou expor. Durante suas investigações, Daniel notou algo peculiar. Todas as pessoas que relatavam milagres mencionavam uma sensação estranha ao sentar no banco. Uma espécie de calor nas costas. Como se alguém estivesse sussurrando algo que não conseguiam entender claramente. Interessante, pensou. Pode ser algum tipo de sugestão psicológica. Talvez ondas sonoras em frequência específica. Ele decidiu que precisava de uma experiência controlada. Vou passar uma noite inteira na igreja, anunciou para seus seguidores. Vou gravar tudo 24 horas ininterruptas, com múltiplas câmeras e equipamentos de detecção. Se há algo paranormal aqui, vou capturar. O padre Antônio inicialmente hesitou, mas acabou concordando. Que Deus o ilumine, meu filho. Mas lembre-se, nem sempre estamos preparados para as respostas que procuramos. Daniel riu. Padre, eu estou preparado para qualquer coisa, exceto para milagres, porque eles simplesmente não existem. Será que Daniel estava realmente preparado para o que ia descobrir? O que você acha que aconteceu durante aquela noite na igreja? Na sexta-feira, 13 de outubro, uma data que Daniel escolheu propositalmente para ironizar as superstições. Ele montou seu equipamento na Igreja do Sagrado Coração. 6 câmeras posicionadas estrategicamente, gravadores de áudio em diferentes frequências, detectores de movimento, termômetros digitais e até mesmo um medidor de campos eletromagnéticos. Pessoal, são exatamente 18h30, disse Daniel para a câmera principal. Estou aqui na famosa igreja do 13º banco. Nas próximas 12 horas, vou documentar tudo o que acontecer. Se existem milagres aqui, vocês vão ver. Se é tudo encenação, vou provar. Ele se instalou numa posição que permitia visualizar todo o interior da igreja, especialmente o 13º banco. O padre Antônio o deixou sozinho, após uma breve oração, trancando a porta por fora conforme combinado. As primeiras horas transcorreram sem novidades. Daniel revisava equipamentos, fazia anotações, respondia comentários ao vivo em suas redes sociais. Por volta das 22 horas, ele decidiu sentar-se no famoso banco para testar pessoalmente. Vamos ver se sinto alguma coisa especial, disse para as câmeras. Estou sentando no 13º banco agora. Vou ficar aqui por 1 hora e documentar qualquer sensação. Inicialmente, nada aconteceu. Daniel permaneceu cético, fazendo piadas para seus seguidores online. Mas após cerca de 20 minutos, algo mudou. Ele começou a sentir um calor estranho nas costas, exatamente como as outras pessoas haviam descrito. Interessante, murmurou. Estou sentindo um aquecimento na região lombar. Provavelmente algum tipo de reação do próprio corpo à sugestão psicológica. Mas o calor se intensificou. E então, Daniel começou a ouvir algo. Não exatamente uma voz, mas como se alguém estivesse sussurrando palavras que ele não conseguia distinguir claramente. Eram como ecos distantes, vozes sobrepostas, fragmentos de conversas que pareciam vir de muito longe. Pessoal, estou ouvindo alguns ruídos estranhos, disse para a câmera, tentando manter a compostura científica. Podem ser ecos da estrutura da igreja,
vento nas telhas, coisas assim. Vou investigar. Ele se levantou e caminhou pela igreja com um gravador de áudio, tentando localizar a origem dos sons. Mas quanto mais se afastava do 13º banco, menos ouvia. Quando retornava, os sussurros voltavam. Você consegue imaginar o que Daniel estava sentindo nesse momento? Será que ele estava começando a questionar suas próprias convicções? Por volta da meia-noite, algo extraordinário aconteceu. Daniel estava revisando as gravações quando notou um movimento nas câmeras que filmavam o 13º banco. Ele olhou diretamente para o banco e não viu nada de diferente. Mas quando voltou para os monitores, o banco parecia estar a alguns centímetros fora de sua posição original. Isso não é possível, murmurou, verificando todas as câmeras. Deve ser algum problema de ângulo ou distorção da lente. Ele marcou a posição exata do banco, com fita adesiva no chão, e voltou a observar. Durante a próxima hora, permaneceu com os olhos fixos, alternadamente no banco real e nas imagens dos monitores. Às 2h17 da madrugada, aconteceu algo que Daniel jamais esqueceria. Enquanto olhava diretamente para o banco, ele permanecia imóvel. Mas quando verificava os monitores, o banco aparecia claramente em posições diferentes. Era como se existissem duas realidades. Uma que seus olhos viam diretamente e outra que as câmeras capturavam. Isso é impossível, repete a Daniel, verificando e reverificando os equipamentos. Tem que haver uma explicação técnica. Mas não havia, os equipamentos funcionavam perfeitamente. As imagens eram nítidas e não mostravam sinais de manipulação ou interferência. O banco simplesmente se movia nas gravações, enquanto permanecia estático para observação direta. Às 3 horas da madrugada, Daniel tomou uma decisão que mudaria tudo. Vou sentar no banco novamente, anunciou para as câmeras. Desta vez, vou ficar até o amanhecer. Preciso entender o que está acontecendo. Quando se sentou, os sussurros voltaram imediatamente, mas agora mais claros. Daniel conseguia distinguir palavras, phrases, fragmented, como se múltiplas conversas estivessem acontecendo simultaneamente ao seu redor. E então, entre todos aqueles sussurros, ele ouviu algo que o fez gelar. Sua própria voz. O que você acha que Daniel ouviu? Será possível que o banco estava revelando algo sobre o próprio futuro dele? Se você está gostando desta história incrível, deixa seu like no vídeo e se inscreve no canal, para não perder o final surpreendente que vai te deixar sem palavras. Daniel ficou paralisado. Entre os sussurros que pareciam vir de todas as direções, ele claramente reconheceu sua própria voz dizendo: eu peço perdão por ter duvidado. Perdão por ter zombado da fé das pessoas. Perdão por ter sido tão arrogante. Isso não pode estar acontecendo, murmurou, verificando novamente todos os equipamentos. Deve ser algum tipo de eco, uma distorção do áudio. Mas a voz continuava, e as palavras eram específicas demais para ser coincidência. Era definitivamente sua voz, com sua entonação característica, dizendo coisas que ele jamais havia falado. Pior ainda, eram palavras que expressavam sentimentos que ele não tinha menos. Pelo menos, não conscientemente. Daniel se levantou bruscamente do banco, e os sussurros cessaram imediatamente. Ele caminhou pela igreja, tentando processar o que havia acabado de experimentar. Tem que haver uma explicação lógica, repetia para si mesmo. Talvez seja algum tipo de alucinação auditiva causada por estresse ou sugestão. Mas quando voltou para os monitores, viu algo ainda mais perturbador. Nas gravações, enquanto ele estava sentado no banco, aparecia uma figura translúcida ao seu lado. Uma silhueta que parecia ser ele mesmo, mas mais velho, com cabelos grisalhos e uma expressão de profunda serenidade. Isso é impossível, disse para as câmeras, com a voz trêmula pela primeira vez desde que iniciara a investigação. Pessoal, tô vendo coisas nas gravações que não consigo explicar. Vou revisar tudo com calma. Ele passou as próximas 2 horas analisando frame por frame as imagens capturadas. A figura aparecia apenas quando ele estava sentado no 13º banco, sempre ao seu lado, às vezes parecendo sussurrar em seu ouvido. Mas Daniel não havia visto nada disso em tempo real. Às 5 horas da manhã, exausto e confuso, ele decidiu fazer uma última tentativa. Vou sentar no banco mais uma vez, anunciou. Desta vez, vou tentar interagir com seja lá o que for que está acontecendo aqui. Quando se sentou, os sussurros retornaram imediatamente. Mas agora, Daniel prestou atenção de forma diferente. Em vez de tentar explicar cientificamente, ele simplesmente escutou. Entre as vozes sobrepostas, começou a distinguir histórias, confissões, pessoas falando sobre seus medos, suas culpas, seus arrependimentos. Era como se décadas de confissões estivessem ecoando simultaneamente naquele lugar. E então,
clara como cristal, ele ouviu novamente sua própria voz. Padre, eu passei a vida toda tentando destruir a fé das pessoas. Achava que estava fazendo um bem expondo mentiras. Mas agora percebo que tirei a esperança de muita gente. Como posso me perdoar? Daniel sentiu um arrepio percorrer todo o seu corpo. Essas palavras expressavam exatamente o que ele estava começando a sentir, mas que nunca havia admitido, nem para si mesmo. Você consegue imaginar o que estava passando pela cabeça de Daniel nesse momento? Será que ele estava começando a entender que talvez existissem coisas além da explicação científica? Quem está falando? Perguntou em voz alta, sentindo-se ridículo por estar conversando com vozes invisíveis. Se há alguém aqui, se manifeste claramente. A resposta veio de forma inesperada, sua própria voz, mas falando palavras que ele não estava pronunciando. Sou você, Daniel. Você daqui a 20 anos. Você que finalmente entendeu. Daniel se levantou de um salto, o coração disparado. Isso é impossível. Alucinação. Estresse. Qualquer coisa. Menos isso. Mas quando olhou para os monitores, viu a figura translúcida acenando para ele, com um sorriso triste e compreensivo. E então, algo ainda mais impossível aconteceu. A figura apontou para uma parte específica do banco, seguindo a indicação. Daniel examinou o local indicado e notou algo que havia passado despercebido em suas investigações anteriores. Havia uma pequena placa de metal incrustada na madeira, quase imperceptível, com uma inscrição em latim Hic Voces, Anime Room Resident. Aqui residem as vozes das almas. Que significa isso? Perguntou para as câmeras, sua voz científica começando a dar lugar à curiosidade genuína. Ele fotografou a placa e decidiu pesquisar sua origem. Mas antes que pudesse sair do banco, ouviu sua própria voz mais uma vez. Procure o Padre Sebastião. Ele sabe a verdade sobre a madeira. Daniel nunca havia ouvido falar de nenhum Padre Sebastião, mas algo dentro dele, uma intuição, que ia contra toda sua natureza cética, dizia que deveria seguir essa pista. O que você acha que Daniel vai descobrir sobre esse Padre Sebastião? E como é possível que sua própria voz esteja dando informações que ele não conhece? Quando o Padre Antônio chegou para abrir a igreja às 6 horas da manhã, encontrou Daniel completamente transformado. O jornalista cético que havia entrado na noite anterior parecia uma pessoa diferente, menos mais humilde, mais pensativo, com um olhar que misturava confusão e reverência. Como foi a noite, meu filho? Perguntou o padre, notando a mudança na postura de Daniel. Padre, preciso saber sobre um tal de Padre Sebastião. Alguém mencionou esse nome relacionado à madeira do 13º banco. O Padre Antônio palideceu visivelmente. Onde você ouviu esse nome? É complicado de explicar, respondeu Daniel, ainda processando os eventos da noite. Mas preciso saber a verdade sobre esse banco. O padre suspirou profundamente e fez o sinal da cruz. Padre Sebastião foi meu antecessor aqui, há mais de 40 anos. Ele morreu em 1982, mas deixou alguns registros. Venha comigo. Eles caminharam até a sacristia, onde o Padre Antônio abriu um armário antigo e retirou uma caixa de madeira empoeirada. Dentro havia documentos amarelados, fotografias antigas e um diário com caligrafia cuidadosa. Padre Sebastião era um homem muito especial. Começou o Padre Antônio. Ele tinha uma capacidade extraordinária de ouvir confissões. As pessoas vinham de cidades distantes apenas para se confessar com ele. Diziam que ele não apenas ouvia, mas de alguma forma absorvia o sofrimento das pessoas. Daniel folheou o diário com cuidado. As páginas continham relatos detalhados de confissões, mas escritos de uma forma estranha, como se o padre estivesse documentando não apenas as palavras, mas também as emoções e os arrependimentos mais profundos de cada pessoa. Em 1980, continuou o Padre Antônio. Padre Sebastião adoeceu gravemente. Os médicos não conseguiam diagnosticar o problema. Ele dizia que estava carregando o peso das almas. Passou seus últimos 2 anos construindo algo especial. O confessionário? Perguntou Daniel, começando a conectar as peças. Mas não era um confessionário comum. Padre Sebastião acreditava que a madeira poderia absorver e preservar as confissões, criando um local sagrado onde as pessoas pudessem encontrar paz, mesmo após sua morte. O padre mostrou fotografias antigas do confessionário original, uma estrutura elaborada, entalhada à mão, com símbolos religiosos complexos. Quando o Padre Sebastião morreu, o confessionário permaneceu intocado por anos. As pessoas relatavam experiências estranhas, ouviam sussurros, sentiam presenças. Alguns até afirmavam receber respostas para suas orações,
Daniel sentiu um arrepio. O que aconteceu com o confessionário? Em 1995, durante uma reforma da igreja, o confessionário estava deteriorado e precisava ser removido. Mas eu não conseguia me desfazer daquela madeira. Havia algo especial nela. Então, mandei construir um banco com parte da madeira original. O 13º banco, murmurou Daniel, finalmente entendendo. Sim, posicionai-o de forma ligeiramente desalinhada porque, bem, nunca consegui explicar, mas parecia que o próprio banco escolhia sua posição. Você está começando a entender a magnitude do que Daniel descobriu? Será que a madeira realmente pode absorver e preservar confissões? Daniel continuou lendo o diário do padre Sebastião. Uma entrada específica chamou sua atenção. 15 de março de 1982 Hoje tive uma visão extraordinária. Vi um jovem do futuro. Um homem que viria questionar nossa fé. Ele se sentará em meu confessionário transformado e ouvirá sua própria confissão, antes mesmo de fazê-la. Que Deus o abençoe em sua jornada da dúvida à compreensão. As mãos de Daniel tremeram ao ler essas palavras. Padre, isso foi escrito 40 anos atrás. Padre Sebastião tinha dons especiais, respondeu o padre Antônio calmamente. Ele via além do tempo presente. Daniel folheou mais páginas e encontrou um desenho detalhado. Era seu próprio rosto, desenhado com precisão impressionante, acompanhado da data de nascimento correta. E uma anotação: Daniel Carvalho, o cético que se tornará crente. Sua própria voz o converterá. Isso é impossível, sussurrou Daniel. Mas sua voz não carregava mais a convicção científica de antes. Como ele poderia saber? Meu filho, disse o padre Antônio gentilmente, há mistérios neste mundo que nossa mente limitada não consegue compreender. Padre Sebastião sabia que você viria. Ele preparou esse momento há décadas. Daniel olhou novamente para as gravações da noite anterior em seu equipamento. A figura translúcida que aparecia ao seu lado nas imagens tinha uma semelhança impressionante com o padre Sebastião das fotografias antigas. Que devo fazer agora? Perguntou Daniel, sua voz carregada de uma humildade que ele nunca havia experimentado. Isso, meu filho. Apenas você pode decidir. Mas lembre-se, às vezes questionar nossa fé é o primeiro passo para fortalecê-la. O que você acha que Daniel vai decidir fazer com essa descoberta extraordinária? Será que ele vai conseguir aceitar que existem coisas além da explicação científica? Daniel passou os 3 dias seguintes em profunda reflexão. Ele havia chegado a São Benedito como um cético determinado a desmascarar uma farsa, mas agora se encontrava diante de evidências que desafiavam tudo em que acreditava. As gravações eram incontestáveis, sua própria voz confessando arrependimentos que ainda não havia sentido conscientemente. Imagens de figuras que não estavam lá quando ele olhava diretamente. Pessoal, disse ele para a câmera numa manhã de domingo, eu vim aqui para expor uma mentira e acabei descobrindo uma verdade que não sei como processar. Vou ser honesto com vocês. Estou questionando tudo que achava que sabia sobre a realidade. Seus seguidores reagiram de forma mista. Alguns o acusavam de ter sido comprado pela igreja. Outros expressavam curiosidade genuína. E muitos compartilhavam suas próprias experiências com o inexplicável. Daniel percebeu que sua jornada estava ecoando nas vidas de milhares de pessoas. Ele decidiu fazer um experimento final. Vou sentar no 13º banco mais uma vez, anunciou. Mas desta vez, em vez de tentar explicar cientificamente, vou simplesmente aceitar a experiência. Quando se sentou no banco durante a missa dominical, rodeado pela congregação local, algo diferente aconteceu. Os sussurros não eram mais confusos ou assustadores. Daniel conseguia distinguir claramente as vozes. Eram confissões de pessoas que haviam se sentado ali ao longo dos anos, buscando perdão, orientação, paz. E então, pela primeira vez, ele ouviu não sua própria voz do futuro, mas sua voz do presente, falando palavras que brotavam naturalmente de seu coração. Eu peço perdão por ter sido tão arrogante. Perdão por ter ridicularizado a fé das pessoas. Perdão por ter achado que tinha todas as respostas. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Daniel. Pela primeira vez em sua vida adulta, ele estava fazendo uma confissão genuína, não para uma câmera ou para provar um ponto, mas para sua própria alma. Você consegue imaginar a transformação que estava acontecendo dentro de Daniel? Será que ele estava finalmente entendendo que a fé e a ciência podem coexistir? Após a missa, Daniel procurou o padre Antônio. Padre, preciso entender algo. Se o banco realmente preserva confissões, como é possível que eu tenha ouvido minha própria voz
Antes de fazer a confissão, o padre sorriu com sabedoria. Meu filho, talvez o tempo não seja linear como pensamos. Talvez nossas almas saibam coisas que nossa mente ainda não compreendeu. Padre Sebastião costumava dizer que Deus existe fora do tempo. E às vezes ele nos permite vislumbrar essa eternidade. Daniel passou mais uma semana em São Benedito, entrevistando pessoas, documentando experiências, mas agora com uma perspectiva completamente diferente. Em vez de procurar por fraudes, ele estava genuinamente interessado em compreender como o sagrado e o científico poderiam se complementar. Descobre algo importante, disse ele em seu último vídeo da cidade. Não vim aqui para provar que milagres existem ou não existem. Vim para entender que há mistérios no mundo que nossa ciência atual ainda não consegue explicar. E que isso não torna esses mistérios menos reais. Ele mostrou para as câmeras uma análise detalhada da madeira do banco, feita por um laboratório especializado. A madeira tem uma densidade molecular única, explicou. Há microcavidades que poderiam, teoricamente, armazenar vibrações sonoras por longos períodos. É ciência que ainda não compreendemos completamente, mas é ciência. Talvez, continuou Daniel, o que chamamos de milagres sejam apenas fenômenos naturais, que ainda não temos conhecimento suficiente para explicar. E talvez isso não torne esses fenômenos menos sagrados. Quando Daniel finalmente deixou São Benedito, ele não era mais o mesmo homem. Seus vídeos posteriores mantiveram o rigor científico, mas ganharam uma dimensão de humildade e abertura que seus seguidores nunca haviam visto antes. 6 meses depois, ele retornou à cidade para um follow-up. O 13º banco continuava atraindo pessoas de todo o país, mas agora, Daniel não via isso como exploração da fé alheia. Via como um local onde pessoas encontravam paz, esperança e talvez uma conexão com algo maior que elas mesmas. O que o aprende, disse ele em seu vídeo de retorno, é que questionar não significa destruir. Investigar não significa desacreditar. Às vezes, a verdadeira ciência nos leva não às respostas que esperamos, mas ao reconhecimento de que ainda há muito que não sabemos. O que você acha da transformação de Daniel? Será que é possível manter o ceticismo científico e ainda assim estar aberto ao mistério? 1 ano depois de sua primeira visita a São Benedito, Daniel recebeu uma ligação que mudaria sua perspectiva mais uma vez. Era do Padre Antônio, com uma notícia extraordinária. Meu filho, você precisa vir aqui. Encontramos algo no banco que vai interessar muito a você. Daniel chegou à cidade numa terça-feira chuvosa, exatamente 1 ano após sua investigação inicial. O Padre Antônio o levou diretamente à igreja, onde o 13º banco estava sendo cuidadosamente desmontado por restauradores especializados. Durante a manutenção de rotina, descobrimos algo escondido na estrutura interna, explicou o padre, mostrando uma pequena cavidade secreta na base do banco. Dentro da cavidade havia um envelope lacrado, amarelado pelo tempo, com uma inscrição que fez Daniel gelar. Para Daniel Carvalho, o cético que se tornará crente. Abrir apenas em outubro de 2024. Isso foi escrito há mais de 40 anos, murmurou Daniel, reconhecendo a caligrafia do Padre Sebastião. Como ele sabia meu nome? Como sabia que eu viria exatamente nesta data? Com mãos trêmulas, Daniel abriu o envelope. Dentro havia uma carta manuscrita e uma pequena gravação em fita cassete. A carta dizia: caro Daniel, se você está lendo isto, significa que sua jornada de transformação está completa. Eu vi você em visões há décadas. Vi sua luta entre a razão e a fé. Vi o momento exato em que compreenderia que ambas podem coexistir. O banco que você investigou foi construído não apenas com madeira de confessionário, mas com madeira de uma árvore que cresceu sobre o túmulo de um santo desconhecido. A ciência que você tanto valoriza um dia explicará como a matéria pode absorver e preservar a energia espiritual. Até lá, aceite o mistério. A gravação anexa contém algo que mudará sua vida para sempre. Que Deus o abençoe. Padre Sebastião. Daniel olhou para a fita cassete com incredulidade. Padre, vocês têm um aparelho para tocar isso? Minutos depois, na sacristia, eles colocaram a fita para tocar. O que saiu dos alto-falantes fez Daniel cair na cadeira. Era sua própria voz, mas não de suas gravações recentes. Era sua voz de criança, com cerca de 8 anos, fazendo uma oração. Papai do céu, dizia a voz infantil. Eu quero ajudar as pessoas quando crescer. Quero mostrar para elas que o mundo tem coisas bonitas e misteriosas. Mas às vezes tenho medo de não ser inteligente o suficiente. Me ajuda a encontrar meu caminho. Daniel se lembrava perfeitamente dessa oração. Havia feito ela numa noite difícil da infância. Sozinho em seu quarto,
após a morte de seu avô. Nunca havia contado a ninguém sobre esse momento. Como isso é possível? Perguntou, com lágrimas nos olhos. Meu filho, disse o padre Antônio, suavemente. Talvez o padre Sebastião tenha visto não apenas seu futuro, mas também seu passado. Talvez ele tenha compreendido que sua missão sempre foi ajudar as pessoas a encontrar o equilíbrio entre razão e fé. Você consegue imaginar o impacto dessa descoberta na vida de Daniel? Será que ele finalmente entendeu qual era seu verdadeiro propósito? A fita continuou tocando, e a voz infantil de Daniel dizia: "E se um dia eu duvidar muito, me lembra dessa oração, tá? Me lembra que eu sempre quis ajudar as pessoas a acreditar em coisas bonitas." Daniel percebeu que toda a sua jornada, menos o ceticismo, a investigação, a transformação, havia sido prevista e, de alguma forma, orquestrada por forças que ele ainda não compreendia completamente. "Agora entendo", disse ele para as câmeras que havia trazido para documentar essa visita. "Minha missão nunca foi destruir a fé das pessoas. Era ajudá-las a encontrar uma fé mais madura, uma fé que não teme questionamentos porque sabe que a verdade resiste a qualquer investigação." Daniel retornou para casa com uma nova compreensão de seu papel no mundo. Seus vídeos posteriores mantiveram o rigor científico, mas agora incluíam uma dimensão espiritual, que ressoava com milhões de pessoas que, como ele, buscavam equilibrar razão e fé. O 13º banco continua na Igreja do Sagrado Coração, ainda atraindo pessoas em busca de milagres. Mas agora, Daniel sabe que o verdadeiro milagre não está na madeira ou nas confissões preservadas. O verdadeiro milagre está na capacidade humana de crescer, to questioner, de duvidar e, finalmente, de encontrar uma fé mais profunda do outro lado da dúvida. "Ou que o aprende", disse Daniel em seu vídeo final sobre o caso, "é que Deus não teme nossos questionamentos. Na verdade, talvez Ele os use para nos levar exatamente onde precisamos estar." Se essa história tocou seu coração, como tocou o meu, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir que é possível questionar e ainda assim acreditar. Porque às vezes, o maior ato de fé é ter coragem de duvidar. E você? O que pensa sobre essa história extraordinária? Acredita que existem mistérios no mundo que a ciência ainda não consegue explicar?